Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num capítulo da Bíblia que, olha, é um dos mais conhecidos, mas talvez um dos mais mal interpretados também, né? O capítulo 3 de João. É uma escolha e tanto. É um texto que começa num sussurro, no encontro à meia-noite, e termina com declarações cósmicas. Exato. E para guiar a gente nessa análise, temos aqui as notas de duas Bíblias de estudo ótimas, a Roman e a NAA, que ajudam a gente a pegar as nuances do texto original. Elas são como um guia, né? Ajudam a gente a não perder os detalhes. E a nossa missão aqui é essa, é desvendar essa conversa entre Jesus e Nicodemos, entender o que realmente significa essa ideia de nascer de novo. E por que o versículo mais famoso da Bíblia aparece bem no meio desse diálogo tão denso, né? Exatamente. É uma jornada e tanto em um capítulo só. Sem dúvida. Bom, para a gente se situar, o cenário é Jerusalém, comecinho do ministério de Jesus. A cidade está lotada por causa da Páscoa. Um caldeirão de gente. Totalmente. E aí surge essa figura, Nicodemos. E as fontes fazem questão de frisar que ele não era um Zé Ninguém. Não mesmo. Ele é descrito como um dos principais dos judeus. Isso, muito provavelmente, quer dizer que ele era membro do Sinédrio, a Suprema Corte Judaica. Um fariseu, um mestre da lei, a elite da elite, né? A elite intelectual e religiosa batendo na porta de Jesus. E ele faz isso de noite, o que, de cara, já levanta uma pergunta. As notas sugerem que pode ser por discrição, né? Para não causar um escândalo. Exato, essa é a leitura prática e faz todo sentido. Um figurão desse ser visto com um pregador, digamos controverso, em plena luz do dia. Seria o assunto da cidade. Mas no Evangelho de João, pouca coisa é só o que parece. A noite é quase um personagem. Ah, simbologia. Tem toda uma camada simbólica. A noite representa a ignorância espiritual, Jesus é a luz. Então você tem um mestre de Israel que deveria ter as respostas, vindo das trevas, buscando a luz. Que imagem poderosa. E ele já chega de forma bem respeitosa, né? Ele chama Jesus de Rabi, de mestre. Sim, ele diz, a gente sabe que o Senhor é um mestre vindo de Deus, porque ninguém faz os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. É um grande elogio, ele está reconhecendo a autoridade de Jesus. Ele está abrindo a porta para um debate teológico de alto nível, mas a resposta de Jesus... É totalmente inesperada. Totalmente. Jesus parece que ignora o elogio e vai direto ao ponto com uma afirmação que parece não ter nada a ver. Né? Desconcerta qualquer um. E a reação de Nicodemos prova isso. Sim, ele leva para o lado literal, o que é até engraçado. Como pode um homem nascer, sendo velho, pode voltar para o ventre da mãe? Ele está pensando em biologia. A mente dele, treinada na lei, na lógica, não consegue processar a metáfora. Ele tenta colocar um conceito celestial numa caixinha terrena. E a caixa quebra. Exato. E aqui que a gente precisa das nossas fontes. A chave de tudo está numa única palavra grega, anothen. E o que essa palavra tem de tão especial? Ela tem um duplo sentido genial. Anothen pode significar de novo, que foi como Nicodemos entendeu, Certo. mas o significado principal, no contexto, é do alto. Ah, então é um jogo de palavras, uma incompreensão intencional. Brilhante, né? Jesus está falando de um nascimento espiritual, que vem de Deus, do alto. E Nicodemos está pensando numa impossibilidade física. Faz todo sentido. Ele tenta esclarecer depois falando de nascer da água e do espírito. Isso. As notas indicam que a água aqui provavelmente simboliza a purificação, a limpeza, e o espírito é quem faz a transformação. É uma recriação. Mesmo assim, parece que o Nicodemos continua perdido. Aí Jesus usa outra imagem, a do vento. Sim, ele diz, o vento sopra onde quer, você ouve o som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O que ainda me parece bem abstrato. E é, mas essa é a beleza da analogia. Você não vê o vento, mas vê os efeitos dele, certo? As folhas se mexendo, o barulho. Exato. A ação do espírito é assim. Soberana, misteriosa, não dá para colocar numa fórmula, você não controla, mas vê os resultados na vida de uma pessoa. É real, mas não é totalmente compreensível. E a resposta de Nicodemos continua a mesma. Como isso pode acontecer? Ele está preso no como. E é nesse ponto que o tom da conversa muda. Jesus parece surpreso.
Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? É como se ele dissesse, se você não entende isso, que é o básico. Como vai entender as coisas celestiais, o plano maior? E para ilustrar esse plano, ele puxa uma história do Antigo Testamento que Nicodemos conheceria de cor. O versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. De repente a gente sai do nascimento e vai para o ser levantado. Que conexão é essa, né? As notas nos levam lá para a história em números. O povo de Israel está no deserto, reclamando, e aí Deus manda serpentes venenosas. E muita gente começa a morrer. Exato. Então Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar numa haste. Quem fosse picado e olhasse para a serpente seria curado. Entendi. O ato de olhar era um ato de fé, de confiança. Perfeito. Era um ato de fé que levava à salvação física. Agora Jesus pega essa imagem e aplica a si mesmo. Ah! Ele diz que, da mesma forma, o Filho do Homem precisa ser levantado, o que também tem um duplo sentido de ser erguido na cruz E ser exaltado. para que quem olhasse para ele com fé tivesse a salvação espiritual. A vida eterna. Exatamente isso. A cura no deserto era uma prévia, um trailer do evento principal. Nossa, essa conexão é muito poderosa. E é ela que nos leva direto para o clímax da conversa, né? Onde parece que Jesus não fala mais só com Nicodemos, mas com o mundo todo. É o momento em que a câmera abre o plano. E aí vem João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois de tanta teologia complexa, esse versículo é cristalino. E para um fariseu como Nicodemos, essa ideia de Deus amando o mundo e não só Israel devia ser uma bomba. Uma bomba quebrava todo o exclusivismo. E as notas de estudo também aprofundam o termo unigênito. A palavra grega monogenes não é só único gerado. O que mais, então? Significa único do seu tipo, incomparável. Enfatiza que a relação de Jesus com o Pai é absolutamente singular. E o versículo seguinte, o 17, é crucial também, né? Diz que a missão não era condenar, mas salvar. Sim, e os versículos seguintes explicam a lógica. A condenação não é algo que Deus impõe de cima. É uma consequência da escolha humana. O julgamento é este. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Ou seja, a condenação é autoimposta. A pessoa se afasta da luz porque a luz expõe o que ela não quer ver. Fascinante. A responsabilidade é do indivíduo. A luz veio para salvar, mas quem ama a escuridão foge dela. A escolha define o resultado. E logo depois dessa declaração tão universal, o texto faz algo super inesperado. Ele muda de cena completamente. É quase cinematográfico, né? A gente sai desse diálogo íntimo e volta para a poeira da Judéia, para encontrar João Batista de novo. Um contraste muito forte. O que essa mudança nos diz? É uma ótima pergunta. A cena muda e a gente vê que o ministério de João Batista ainda está ativo, mas surge um problema. Uma crise? Os discípulos de João chegam para ele, preocupados, quase com ciúmes, e dizem: Mestre, aquele cara, todo mundo está indo atrás dele agora. Eles estão preocupados com os números, com a popularidade do movimento deles. E a resposta de João Batista é uma aula de propósito. Primeiro, ele lembra a todos da sua missão. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado adiante dele. Ele nunca se confundiu sobre o seu papel. Jamais. E aí ele usa uma analogia belíssima para explicar o que ele está sentindo. A do amigo do noivo. Essa analogia é linda, mas ela parece um pouco resignada, como se ele estivesse abrindo mão do sucesso. É só humildade? É muito mais profundo. As notas explicam que, na cultura da época, o amigo do noivo era uma peça-chave. Ele era o padrinho, o que preparava tudo, fazia ponte. O organizador do casamento, digamos. Exato. E a maior alegria dele não era ser o centro das atenções, mas ver o casamento acontecer. A alegria dele era completa quando ele ouvia a voz do noivo chegando. A missão estava cumprida. Entendi. Então, João se vê nesse papel. Jesus é o noivo e João preparou o caminho. A alegria dele é ver as pessoas indo para o lugar certo.
que é o noivo. Perfeito. Não tem ciúmes, só a alegria do dever cumprido. E ele resume tudo na frase imortal do versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Nossa, em um mundo onde todo mundo quer crescer, essa frase é de uma força. É totalmente contracultural. A missão dele era desaparecer. E o capítulo se encerra com uma espécie de resumo teológico, né? Quase um hino que amarra todas as pontas. Sim, os versículos finais reforçam que Jesus vem do alto, está acima de todos, e que a resposta a ele define tudo. E termina com aquela declaração poderosa no versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E essa palavra? Permanece, me chamou a atenção, não diz cairá sobre ele, mas permanece. Você pegou o ponto-chave. É algo que já está acontecendo. E aqui as notas de estudo introduzem um conceito central em João, a escatologia realizada. Escatologia, o estudo das últimas coisas, do fim dos tempos, certo? Sim. Mas a escatologia realizada é a ideia de que, em Jesus, essas últimas coisas já invadiram o nosso presente. Nossa, essa ideia é de explodir a cabeça, porque a gente tende a pensar na fé como um bilhete para o céu, algo para depois. Exatamente. Mas o que o texto diz é que a vida eterna não é algo que o crente recebe só depois que morre. É uma nova realidade, uma qualidade de vida com Deus que começa no momento da fé. É uma posse presente. A eternidade começa agora. E da mesma forma, a ira de Deus não é só um julgamento futuro. Para quem se mantém em rejeição, essa pessoa já vive num estado de alienação de Deus. A decisão no presente define a condição no presente. Isso muda todo. A urgência não é só sobre o destino final, mas sobre a vida que se vive hoje. Que jornada! Começamos com um intelectual confuso sobre nascer de novo e vimos que se tratava de um nascimento espiritual, do alto. Vimos Jesus usar uma história antiga de uma serpente para explicar sua própria morte na cruz como um ato de salvação. Chegamos em João 3,16, uma declaração sobre o amor universal de Deus. E vimos a humildade de João Batista, o amigo do noivo, que se alegrou em diminuir. E terminamos com essa ideia transformadora de que a eternidade não é só o futuro, mas uma realidade que começa agora. E isso nos deixa com uma reflexão final, não é? Se a vida eterna não é só uma pólice de seguro para o futuro, mas uma qualidade de vida que se experimenta agora... Como isso muda a nossa forma de encarar a fé no dia a dia? Exato. A fé deixa de ser só sobre o que acontece depois da morte e passa a ser sobre como vivemos cada momento, aqui e agora.